Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo este vídeo da nossa segunda aula, que é a aula 2 acerca das funções especiais e em específico das funções de Bessel. Bom, nesta aula eu quero deduzir para vocês como nós vamos chegar nas funções de Bessel. Na última aula eu resolvi o problema de propagação do som e nós vimos que nós chegamos, numa famosa equação que é a equação diferencial parcial de Helmholtz. E agora eu quero resolver esta equação. Nós resolvemos, na verdade, aquela equação. Chegamos nela e resolvemos. Porém, agora eu quero falar um pouco com vocês sobre as funções especiais propriamente, porque nós resolvemos para o caso de propagação do som, mas não aplicamos em outros problemas físicos. E uma das características mais interessantes acerca das funções especiais é que elas podem ser aplicadas em muitos problemas físicos, cujas condições de contorno do problema indiquem que ele pode ser tratado com geometria cilíndrica, então geometria cilíndrica, como que está presente aqui, ou geometria esférica. No caso das funções de Bessel, eu vou me ater essencialmente às funções cilíndricas. Então, eu quero que vocês se atentem a isso, caso alguém esteja acompanhando por algum livro de física matemática, como Butkov, que é o que eu já estou utilizando, vocês vão ver que ele também faz as deduções utilizando a superfície coordenadas esféricas, mas aqui nós vamos nos atentar aos cilindros. E bom, na última vez que chegamos na equação diferencial parcial de Helmholtz, o tubo de propagação do som ele tem uma seção reta. Então se lembrem que ele tem uma seção reta dessa maneira, onde você tinha um lado maior B e um lado menor A. E isso pode ser representado muito bem por um plano onde x é constante, ou y é constante, ou z é constante. No caso da gente, o eixo y estava para cá, o x estava para cá e o z seguia para cá, para dentro, ou seguia nessa direção aqui. Então a gente tem um plano XY, ali. E, e isso era utilizando coordenadas cartesianas, como muito bem representei aqui. Porém, quando você tem fronteiras com superfícies curvas, o plano cartesiano não é conveniente. Claro, porque ele necessita para representar essas fronteiras, ele vai representar por retas que seguem, no caso, a geometria do espaço cartesiano, do plano cartesiano, que é dado por essas retas, ortogonais. E não, o espaço propriamente não vai ser curvo para seguir tal geometria. Logo, ele não é conveniente para fronteiras com superfícies curvas, não é uma geometria que nos favorece. Faz sentido, então, utilizar um sistema onde as superfícies ou curvas relevantes sejam representadas por U constante ou V constante, sendo estas as coordenadas. E que coordenadas são essas? No caso da gente, nós vamos tratar de coordenadas cilíndricas. Vamos considerar agora a aplicação do método de separação de variáveis que nós já tratamos já tem um bom tempo, a equação de onda em dimensão 3. Vai ter aqui a famosa equação de onda, em 3 dimensões, E nesse caso eu quero utilizar ela para o sistema de coordenadas cilíndricas. Eu quero transpô-la para o sistema de coordenadas cilíndricas utilizando um método de separação de variáveis. Logo, ela vai ter uma solução, e aqui eu quero representar de vermelho para que vocês possam ver melhor. Ela vai ter uma solução espacial e uma solução temporal, como sempre foi no método de separação.
Para a solução temporal, a gente tem essa divisão. E para a solução espacial, eu vou ter essa divisão, que eu posso colocar aqui até de azul, né? Para ficar igual a outra. Então você vai ter uma parte espacial e uma parte temporal e uma parte espacial. E percebam que essa equação aqui já é semelhante com algo que a gente já trabalhou. Eu posso fazer que lambda é igual a menos k quadrado e k sobre c vai ser igual a frequência angular, ômega. Então escrevemos como solução possível que a solução temporal ela vai variar com o tempo dessa maneira. E essa escolha do sinal ser negativo ela é conveniente, certo? Se necessário, a gente pode permitir que k e ômega tomem valores negativos. Mas comumente trata-se que a solução temporal ela ela vai variar dessa maneira com o tempo. E para psi de k, que é a parte espacial, nós vamos retomar a famigerada equação de Helmholtz, que nós já resolvemos também por separação de variáveis anteriormente. No sistema cilíndrico, a gente vai ter que o operador laplaciano ele pode ser determinado da seguinte maneira. E aí eu queria tomar um tempo, né, para deduzir utilizando aqui então será uma dedução de análise vetorial do Laplaciano, ou seja, nabla quadrado em coordenadas cilíndricas. Então eu quero tomar um tempo para deduzi-lo em coordenadas cilíndricas. Creio que isso é uma parte importante do raciocínio que você deve tomar. Até mesmo só para revisar alguns conceitos também. Então, caso você queira pular no intervalo do vídeo, eu vou deixar as marcações. Mas, enfim, nós vamos dar início agora. A gente vai começar, né? Então, primeiro, o que são as coordenadas cilíndricas? A gente sabe que x, y e z podem ser dados por r cosseno de θ, r seno θ e o z permanece como z. E aqui a gente tem as variações nos intervalos de cada um, onde z, que vai ser essa altura aqui, pode ir de menos infinito até mais infinito, não existe problema nisso. O raio, que vai ser, no caso, essa distância aqui, né? Então ele pode ir de zero, não tem como ele ser menos 1, né? Não tem como ser um valor negativo, já que ele vai para os dois lados, né? Não existe um lado de preferência que ele é positivo e o outro que é negativo. Ele vai de zero até infinito. E o ângulo θ, que é essa variação aqui, ele, claro, vai de zero até dar uma revolução completa, que é 2π em radiano. Então a gente tem aqui a representação no plano cartesiano de como são as coordenadas cilíndricas. E como a gente quer chegar no laplaciano, eu preciso de alguns raciocínios anteriores. E esses raciocínios eles necessitam obrigatoriamente encontrar aqui um elemento diferencial de linha. E esse elemento diferencial de linha, só para vocês entenderem, no plano cartesiano, nas coordenadas retangulares, ele seria dado por I de dx mais j de dy mais k de dz, onde I, j e k são os vetores unitários das respectivas direções, né? Onde aqui é I, aqui é j e aqui é k. Então, se lembrem que é dessa maneira. No plano cartesiano seria representado assim. Mas eu quero em coordenadas cilíndricas. Então vamos lá. Eu tomo o diferencial, a diferencial total do elemento de linha, e é dado pela diferencial parcial vezes o diferencial do ponto que eu estou tomando, né? Então dl, dr, del del de dr, del del θ de dθ, del del z de dz.
quase um trava-língua. E aqui eu tomei uma diferencial total, beleza? Percebam nessa engenhosidade aqui. A gente vai multiplicar e dividir, como eu deixei aqui marcado, os termos dessa relação. Então, eu vou multiplicar e dividir esse e esse por o módulo de del L, del R, o módulo de del L, del θ e o módulo de del L, del Z. Quase não sei. E por que é que eu vou fazer isso? Porque, perceba, eu vou multiplicar em cima e embaixo, né? Já que não tem como eu só incluir um termo assim do nada na expressão, eu vou multiplicar em cima por esse termo, que eu posso chamar aqui de i, né? E embaixo também por esse termo. Então, eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com os termos que eu multipliquei, respectivamente, né, como eu bem deixei aqui. Então, onde tem del L, del Z, eu vou multiplicar no próprio del L, del Z, e assim, respectivamente, para os outros termos. Eu vou ficar com um vetorzinho unitário aqui, como vocês estão bem vendo. R unitário, θ unitário e Z unitário. E eles vão ser dados por aquela relação, né? Onde você tem que um vetor unitário é dado pelo vetor dividido pelo módulo do seu vetor. E aqui eu vou ter o vetor dividido pelo módulo do seu vetor. Logo, eu vou ter um vetor unitário na direção respectiva a dθ. Então, nesse caso, eu vou ter θ unitário. Os outros, igualmente, o raciocínio, eu vou ter R unitário e Z unitário. Sobra, se eu multipliquei embaixo por cada um desses termos, vai sobrar em cima, né, no jeito de falar, no numerador, vai sobrar os termos no numerador, né, dos módulos de cada derivada. Mas o vetor posição, ele é dado, né, por L, que é de I, X, J, Y, K, Z. Beleza. E a gente sabe quem é X, quem é Y e quem é Z em coordenadas cilíndricas, que é R cosseno de θ, R seno de θ e o próprio Z. Portanto, quando eu faço as derivadas, então aqui a gente fez a derivada total, mas nós não sabemos ainda quem é propriamente del L, del R, quem é del L, del θ e quem é del L, del Z. Nem sabemos quem são os módulos de cada um destes, né? Enfim, eu quero tomar a derivada deste elemento de linha. E a derivada dele, del L, del R. Acompanhe comigo. Quando eu derivo L em relação a R, nesse caso, os termos de θ e Z são todos constantes. Logo, o termo R ele só desaparece, entre aspas, ele só desaparece da conta, né? Então, você fica aqui cosseno com seno. Como o Z é constante, a derivada da constante vai ser zero. Agora eu vou derivar em relação a θ. Então, derivando L em relação a θ, deixa eu só apagar aqui. Eita, aí vai ser difícil conseguir apagar. Mas enfim, derivando em relação a θ, aqui eu vou ficar que a derivada do cosseno vai ser menos o seno, e o R é constante. E a derivada do seno vai ser cosseno, o R é constante também. E a derivada de L em relação a Z vai ser o próprio vetor unitário K, né? Já que somente esse termo tem o Z e eu só tenho a variável Z multiplicando ele, né? Sem nenhuma potência, sem nada variando. Essas são nossas derivadas, mas agora precisamos dos módulos dessas derivadas. Então, quando tomamos o módulo de del L, del R, eu vou tomar o módulo, né, para cada direção. Então, vou ter direção I, direção J, e elevar ao quadrado. Então, vou ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Como esses são vetores unitários, eu sei que eles vão ser 1, portanto, eu nem preciso me preocupar. E essa famosa relação, né, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é 1. Então, a gente sabe que esse módulo vai ser 1. Esse outro módulo, del L, del θ,
eu vou ter a mesma situação, a diferença é que existe um R agora multiplicando, que eu fiz questão de deixar em evidência aqui, ser R ao quadrado. E novamente, essa etapa aqui vai ser 1. Portanto, del L del θ em módulo é simplesmente R. E del L del Z, como eu só tenho um vetor unitário, e nós sabemos que o módulo do vetor unitário é 1, ele vai ser propriamente 1. Até aí tudo certo. Eu vou substituir esses resultados agora no elemento de linha que nós encontramos anteriormente. A gente sabe que del L del R vai ser 1, del L del θ vai ser R e del L del Z vai ser 1 também. Então aqui eu vou seguir e eu encontro quem é o meu elemento de linha. O meu elemento de linha em coordenadas cilíndricas é este. Quase a mesma coisa, né? A diferença é este R multiplicando e os vetores unitários que mudaram de cara, né? Que é agora R, θ e K. Falando de modo bastante trivial, né? Mas a gente precisa definir quem é nabla. E para a gente definir quem é nabla, ou seja, para eu definir quem vai ser o operador nabla, eu preciso tomar uma função escalar f e fazer uma diferenciação total nela. Semelhante com o que a gente fez com o elemento de linha. Então, em coordenadas retangulares mesmo, quando eu faço isso, eu posso reescrever vetorialmente dessa maneira. Del f, e aqui vocês se lembram, eu tomei del f não, né? df. df vai ser del f del x dx. Del f del y dy. Eu vou seguir esse padrão e o que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicá-lo por um elemento de linha respectivo. Então vocês se lembram que o elemento de linha das funções retangulares, né? Funções retangulares não, das coordenadas cartesianas é i dx mais j dy, enfim, do jeito que está aqui, né? Que eu escrevi. E eu só incluí na diferenciação da função estes elementos que são os vetores, né? Quais são as direções. Então é como se eu estivesse tomando uma diferenciação total agora, mas com uma respectiva direção que é dada pelo elemento de linha presente com dx, dy e dz. Se esse é o elemento de linha, o que sobra vai ser o operador nabla, ou seja, o gradiente de f, atuando naquele ponto. Logo, o nabla vai ser dado pelo que sobra, né? Qual a diferença que eu vou, se eu quero saber exatamente quem é só o operador nabla, eu vou excluir, entre aspas, novamente, a função do operador, né? Já que ele não está sendo aplicado em nada, então ele sozinho vai ser dado por isto. A gente fez para uma função de f, x, y, z. Mas e para uma função de r, θ e z? Quem será? Para a função de r, θ e z, o processo é o mesmo. E eu vou tomar a diferenciação total e substituir pelos nos respectivos vetores unitários e aqui pelo elemento de linha. Mas nós sabemos que, como calculamos antes, que esse não é o elemento de linha, né? Ele é diferente. E ele difere pelo quê? O elemento de linha em coordenadas cilíndricas é r dr, r θ dθ e k dz. Então a única diferença é o rzinho que está faltando em θ dθ. Como é que nós resolvemos isso? Eu posso multiplicar por um r aqui e multiplicar por 1 sobre r aqui. Porque perceba que quando eu fizer a multiplicação um do outro, já que é um produto escalar, então vai sobrar o seguinte, vai ser r vezes 1 sobre r, vai dar 1, e θ unitário com θ unitário vai dar 1 também. Eu vou ter um módulo dele, né? Então, vai resultar em del f del θ
de dθ do mesmo jeito. Aqui, ó, exatamente o que eu escrevi. Então, fazemos o termo à direita seja realmente o dl e multiplicamos por fatores necessários para chegarmos na igualdade. Aqui está melhor desenhado. Deixa eu só dar um zoom out para vocês verem melhor. Aqui está melhor desenhado. E agora sim, esse é o dl. E este, como nós vimos, vai ser o operador nabla atuando na função f cilíndrica. Portanto, o operador nabla em coordenadas cilíndricas vai ser dado por quem? Vai ser dado por esse cara aqui. A única diferença agora é que ele está sendo multiplicado por 1 sobre r. Mas a cara dele, entre aspas, é a mesma do outro operador, com a diferença desse 1 sobre r e dos respectivos vetores unitários. Agora que nós temos a expressão para o operador nabla, eu quero encontrar a expressão para o laplaciano, porque percebam, eu estou fazendo toda essa dedução para que eu possa chegar confortavelmente na descrição cilíndrica dessa equação, que é dp de Helmholtz. Na outra dedução, nós não fizemos por coordenadas cilíndricas. Nós utilizamos separação de variáveis e a partir das considerações físicas, né, nós chegamos numa solução de cossenos e senos, se eu não estiver enganado, e de exponenciais. Portanto, eu quero representar agora o Laplaciano em coordenadas cilíndricas. Vamos lá. Podemos determinar o Laplaciano considerando uma função escalar v, onde v pode ser um potencial, tal que o gradiente dessa função determina uma grandeza vetorial, que pode ser uma força, né? O famoso que o gradiente na função potencial vai ser igual a uma força F. Essa relação ela já é muito bem conhecida, né? Acho que para vocês também já é bem conhecida. Mas eu posso multiplicar em ambos os lados por um operador nabla. E no lado direito eu vou ter o laplaciano dessa função potencial e o divergente dessa função vetorial f, que não necessariamente é uma força, né? Só estou dizendo que é uma função vetorial e uma função escalar. Eu quero que o meu potencial seja cilíndrico, já que eu quero encontrar o laplaciano em coordenadas cilíndricas e a força igualmente em coordenadas cilíndricas dadas por f e v. Bom, atuando em coordenadas cilíndricas, f igual a ΔV é dado pela expressão que nós já tínhamos encontrado. Logo, as componentes de f, já que essa aqui já é dado já é a grandeza vetorial f, as suas respectivas componentes, e eu voltei aqui, cadê? As suas respectivas componentes vão ser fr de ΔV ΔR, fθ de 1 sobre r ΔV Δθ, e f de z é igual a ΔV ΔZ. E aqui eu só me enganei que eu esqueci de colocar os vetores unitários, né? Aqui na direção r, aqui é na direção θ, aqui é na direção k. Pronto, agora faz sentido. Tá, essas são as componentes da grandeza vetorial f. Mas e agora? Como eu vou calcular o divergente de f, né? Porque eu não sei quem é o laplaciano, é esse que eu quero encontrar. Mas eu preciso saber o raciocínio para o divergente de f em coordenadas cilíndricas primeiro. Já que eu sei quem são as componentes de f, então, se eu sei quem são as componentes, eu sei quem é f. Tá ligado? Porque se eu já sei o que compõe, né? Eu sei também o que é. Então, vamos partir para o divergente em coordenadas cilíndricas. Primeiras definições para calcular a divergência em coordenadas cilíndricas. Como eu bem disse, f é igual a fr na direção ER, fθ na direção θ e fz na direção z.
Isso aqui é o mesmo de representar aqueles vetores unitários, tá? É só uma maneira diferente de fazer. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Essa figura vai ditar os elementos de área para eu calcular a divergência, já que a divergência está diretamente relacionada com o fluxo, e o fluxo está diretamente relacionado por uma grandeza vetorial, então no caso um vetor, passando por uma certa área, tá ligado? Então é essa a situação que a gente está disposto, nós estamos vendo, né? E eu quero saber qual vai ser esse fluxo para os três, para as três grandezas, né? Para as três áreas, onde você tem uma área cuja normal é para a direção radial, uma área cuja normal é para a direção da altura, né, de z, e uma área cuja normal é para a direção da, da variação de θ, tá beleza? Então, olhando para o elemento cuja normal é ER, ou seja, na direção R chapéu, você vai ter aqui um elemento, como eu representei, um elemento cuja altura vai variar no mesmo sentido do eixo Z. Então você tem um DZ, e cuja variação, como você tem um cilindro, né? Você vai ter então a superfície, e essa superfície, né? Se você tomar uma linha, ela vai ser a variação vai ser o arco, vai ser o comprimento de arco. E o comprimento de arco é o raio vezes a variação do ângulo, ou vezes o ângulo, e nesse caso eu estou variando o ângulo, então dθ. Mas aqui, percebam que R é fixo, só quem varia é θ. Logo, o elemento de superfície em R é dado por R dθ dz na direção R. Tá joia? Para o elemento cuja normal é eθ, e esse elemento é este daqui, ó. Então ele está apontando assim, à medida que ele vai virando, ele aponta tangenciando, né? Tangenciando, mas normal ao plano que θ estabelece. Novamente eu vou ter a altura, e aqui vai ser dz, e aqui eu vou estar variando o ângulo, porque vai depender do quanto eu avanço, né? Por exemplo, eu tenho aqui um círculo, eu tenho um certo ângulo θ, mas aqui eu posso fazer tanto para esse comprimento, quanto para esse comprimento, quanto para esse comprimento. Então, o raio vai variar, e o elemento de área para ds θ vai ser este, dr dz chapéu θ, ou θ chapéu. E por último, mas não menos importante, o elemento cuja normal é EZ. Então aqui é o elemento que está apontando para cima, e vou variar o ângulo e o raio desse elemento. Portanto, eu vou ter aqui a variação do raio e a variação do ângulo. Mas essa variação do ângulo só é possível se o raio está fixo. Não tem como eu estar variando nessa situação, não tem como eu estar variando o ângulo e mantendo o raio variável, né? Senão, aqui, ou ele tem que ficar fixo ou variável. Então, eu inverteria alguma dessas coisas. Portanto, o comprimento não, né? O elemento de área para a direção Z chapéu, vai ser dSZ de R dr dθ na direção Z. Logo, o elemento diferencial de superfície para as coordenadas cilíndricas é dado por este cara aqui, este cara bem interessante. De R dθ dz, dr dz, R dr dθ. Tá, beleza? E por que eu estou querendo calcular um elemento de área? Um elemento diferencial de superfície. Porque como a divergência, de novo, é o fluxo, e o fluxo é alguma grandeza vetorial por uma área,
uma grandeza, na verdade, não necessariamente é uma grandeza vetorial, mas para a gente vão ser grandezas vetoriais, passando por uma área. Então eu preciso saber qual é o elemento de superfície ou o elemento de área. Eu posso descrever agora o elemento de volume descrito como: eu tenho essa caixinha que vai representar as nossas construções, né, que fizemos dos elementos. E nesse caso, eu quero saber qual é o fluxo que passa na direção radial, quando eu tenho uma força que vai de R para R mais ΔR. E esse ΔR é uma pequena variaçãozinha na direção radial. Tá, beleza? Então eu vou representar o fluxo como φ de R, embora eu acho que eu nem tenho colocado ele aqui durante as expressões. Vamos lá. F, e só para deixar um negócio antes, né? Perdoem pela didática muito ruim. É que o fluxo ele vai ser o valor que está saindo menos o valor que está entrando, né? Então eu vou ter F de R mais ΔR menos F de R, sendo aplicado no elemento de volume respectivo, né? E quem vão ser esses elementos? Que vão ser esses elementos? Bom, para F de R mais ΔR, eu vou estar aplicando um R mais ΔR na direção radial e o Δθ, ΔZ normalmente. E para FR que está entrando, eu vou estar aplicando um R, que é onde eu comecei, por um Δθ, ΔZ, que não se altera tal como acontece aqui. Logo, eu vou multiplicar os termos e eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Utilizando os teoremas de cálculo, eu sei que FR mais ΔR de uma pequena variação é o mesmo que F no ponto R de ΔF, ΔR, ΔR. Então, é como se fosse uma derivada total desse ponto, onde eu estou dizendo, é a mesma coisa que o ponto, que F naquele ponto, e F sendo derivado e variando, sendo derivado naquele ponto com a variação ΔR, tá? Nós vamos utilizar esse teorema ao longo de nossas deduções dos fluxos. Então eu vou ter, então eu vou ter f de r mais ΔF, ΔR vezes ΔR e todas as expressões anteriores. No limite, ΔR quadrado, ΔR quadrado vai ser descartado, porque, enfim, é infinitésimo do infinitésimo, então não faz sentido. Bom, vamos lá. Eu tenho uma multiplicação aqui e eu estou multiplicando f R vezes R e R está multiplicando ΔZ. E FR vezes R Δθ ΔZ é o mesmo que esse termo que está em negativo. Então essa expressão já se cancela. A gente não precisa mais se preocupar com essa expressão aqui. Tá. E essa expressão aqui também não precisa, não precisa se preocupar sim. Porque a gente ainda tem o ΔR, Δθ, ΔZ, que eu coloquei aqui. A dicção também está muito ruim, me perdoe. E eu vou ter aqui ΔF, ΔR, de ΔR multiplicando R, Δθ, ΔZ, que vem para cá, tá beleza? Eu já multipliquei FR por R e FR por ΔR. FR multiplicado por R cancela com esse cara aqui. Tudo bem. FR multiplicado por ΔR vem para cá para baixo. Tá beleza? E agora, ΔF multiplicado por R vem para cá para baixo. E agora, ΔF multiplicado, ΔR, né, multiplicado por ΔR, a gente vai ter um ΔR ao quadrado, que ele vai ser descartado, né? Ele não vai ter importância. Isso tudo aqui é igual ao primeiro fluxo.
φ1. Tá? E algo interessante é que R, delta, ou del R, del não, rapaz, delta, ixi Maria, eu tô confundindo, delta R, delta θ, delta Z, esse é o elemento de volume para as coordenadas cilíndricas, para o que a gente está tratando. E percebam o seguinte, que aqui eu tenho a mesma coisa, a questão é que é del V dividido para R, né? Se eu for representar todo mundo com del V, ele está dividido para R, que é o que acontece aqui. Eu deixo em evidência del V e aqui multiplicado por 1 sobre R. E eu representei a força na direção radial por simplesmente FR, para facilitar a nossa escrita. E eu obtenho que é 1 sobre R de del R, de R, F de R. Por que R, F de R? Porque quando eu faço de del R, deixa eu ver se tem espaço aqui, né? Essa operação vai ser o seguinte, vai ser pela regra do produto. Então eu posso fazer a derivada da primeira vezes a segunda. Quem é a derivada da primeira? Derivada de R em relação a R é 1 vezes FR, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E isso, vejam só, né? É a mesma coisa que existe aqui e aqui, com a diferença que eu estou multiplicando por 1 sobre R. Por isso que tem esse 1 sobre R aqui fora. Quando eu multiplico, fica exatamente a mesma coisa que está aqui. 1 sobre R, 1 sobre R, F de R, e aqui era R, né? Del FR, del R, mas eu multiplicando por 1 sobre R, dá exatamente o que nós já tínhamos encontrado. Multiplicando por um delta V. E se usa a definição da divergência do campo como sendo o limite de 1 sobre V vezes o fluxo, que é isso daqui. Temos que a componente radial da divergência em coordenadas cilíndricas, ela vai ser dada por esse termo em azul, que eu representei aqui embaixo, 1 sobre R de del R, de R, F de R. Essa é para a direção radial. Agora vamos fazer para as outras duas direções. Para as outras duas direções, né, para a próxima, eu vou ter a componente em θ, né, de Eθ. Logo, eu vou estar variando nessa direção aqui, tá, beleza? Um f de θ em θ e um f de θ mais delta θ. E o raciocínio vai ser o mesmo. Multiplicado pelos elementos, eu acabei me equivocando. Aqui não é o elemento de volume, né? É o elemento de superfície. Eu viajei. Aqui é o elemento de superfície DSR e DSR também, né? DSR, mas esse está com a variação de R mais delta R. Tal como aqui também vai ser o elemento, né? O elemento de variação de dSθ e aqui também dSθ. Como ele não tem uma variação em θ, né? O fato de estar indo de θ até θ mais delta θ não faz tanta diferença, a não ser nas forças. Então eu vou realizar o mesmo distributivo, a mesma expressão para uma força com a variação infinitesimal e fazendo as distributivas novamente. Tá, beleza? Vamos ver se eu não poluo mais, né, a tela. Vou deixar ali marcado. Deixar com azul. Vai ter Fθ vezes delta R delta Z, que vai cancelar com essa parte. Então, já não preciso me preocupar com esse Fθ. Tá, beleza? E agora eu vou multiplicar por del Fθ, delta θ. Então eu vou ter o seguinte: del Fθ, del θ de del R, del θ, del Z, delta Z.
Se Deus quiser, até o final do vídeo eu consigo pronunciar isso corretamente. E isso aqui, né, já que o volume, o elemento diferencial de volume é R, delta θ, delta Z, isso é a mesma coisa do outro, né? Delta V dividido por R. Mesma coisa para uma das expressões. Então, como eu vou dividir por R, eu fico no final é 1 sobre R, del F θ, del θ de delta V multiplicado. Logo, a componente que aponta para a direção do ângulo θ da divergência vai ser 1 sobre R de delta F θ, del θ. E por último, mas também não menos importante, vai ser para a componente Z, né? Então, para a componente, entre aspas, da altura, que vai variar para essa direção aqui, atravessando nossa querida caixinha. Então, vamos ter Fz variando de Z mais delta Z. E aqui, novamente, né, o elemento de superfície dSz, elemento de superfície dSz, que vai variar de Z até Z mais delta Z, tá? Eu vou fazer o mesmo processo para a força e percebam que aqui vai ter o mesmo cancelamento que já teve nas outras, né? Que o F de Z, Fz de Z vai se cancelar com Fz de Z no lado direito da expressão, aqui. Sobrando somente o del Fz del Z multiplicado por R, delta θ, mas agora eu vou multiplicar pelo que estava aqui dentro, né? Que é o delta Z. Logo, esse é o elemento de volume. E eu fico que a componente Z da divergência vai ser simplesmente del Fz, del Z. Então, quando eu aplico a definição de que o divergente, ou seja, o div de F, inclusive me perdoem se vocês não gostam da notação de utilizar os operadores, né? Se vocês preferem escrever assim. Mas enfim, se ficou muito confuso, vocês deixam nos comentários, tá beleza? Eu vou aplicar a definição de que o divergente de F, da grandeza vetorial F, é aplicar o limite para que V vá para zero, volume V, da integral de superfície fechada de F ds, né? Produto interno de F ds. E a gente sabe quem é ds e a gente sabe quem são as componentes da grandeza vetorial F. Logo, quando eu aplicar, eu vou saber que eu vou ter V, né? Multiplicando por 1 sobre V, já que em todos os elementos de fluxo, né, eu tenho um ΔV ali multiplicando, que quando sai da integral sai como V. E eu vou ter da componente radial da divergência, a componente angular da divergência e da componente Z da divergência. Portanto, a divergência em coordenadas cilíndricas pode ser dada por essa expressãozinha aqui, bastante bonita, de 1 sobre R, del R, de R, F de R, o R aqui dentro mesmo, multiplicando a componente R da grandeza F, de 1 sobre R, de del F θ, del θ, tá beleza? Del Fz, del Z, aqui para finalizar. E essa é a nossa divergência. Se a gente sabe quem é a divergência, a gente pode saber quem é o nosso laplaciano também. Agora que temos esse resultado, basta substituirmos as forças Fr, Fθ e Fz encontradas anteriormente para concluirmos com o laplaciano. Então a gente encontrou, né, que Fr era del V del R, Fθ é 1 sobre R del V del θ e Fz é del V del Z. E aqui também faltou, né, eu colocar as direções radial, angular e Z, né? Tá, ok. Então, aplicando o divergente, eu vou ter o laplaciano no outro lado da definição do divergente sendo aplicado nas forças. Porém, quem são as forças, né? São estes valores que eu vou substituir aqui.
A força na direção radial é del V, del R simplesmente, eu estou multiplicando por R. A força na direção angular é del V, del θ de 1 sobre R aqui dentro. E a força na direção da altura é del V, del Z. Porém, eu estou aplicando o Laplaciano em uma função escalar V. Eu quero saber quem é o Laplaciano puramente, que escrito em coordenadas cilíndricas, eu vou excluir, né, entre aspas, esses V's e vai ser dado também por essa expressão muito bonita de que o Laplaciano é 1 sobre R de del R, de R, del R, mais 1 sobre R quadrado da segunda derivada parcial em relação a θ, mais a segunda derivada parcial em relação a z. Muito legal, show! E no final das contas, eu sempre quis, né, aplicar essas definições na EDP de Helmholtz, para a gente estudar como é que são essas funções que derivam dessa construção cilíndrica dessa belíssima equação diferencial parcial. No sistema cilíndrico, eu vou aplicar que vai ser o Laplaciano, que vai ser toda aquela definição, mais essa constante k ao quadrado, psi, igual a zero. Então, se fizermos, né, pelo método de separação de variáveis, onde a gente vai ter uma variável para a direção R, para a direção θ e para a direção z, sendo essa aqui outra letra grega, né, que eu não sei se estou conseguindo desenhar direito, mas, e se eu não me engano, ou ele é o θ maiúsculo, ou ele é o ômicron, acho que é o θ maiúsculo. Eu vou utilizar o método de separação de variáveis novamente e eu posso substituir a expressão na equação e dividi-la por psi. E vocês vão ver o que é que eu estou querendo falar, o que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Quando eu substituir psi aqui dentro, dado por essa separação, a única função que varia com r, por exemplo, vai ser o rzão de r. As outras, elas vão ser constantes e vão lá para fora da expressão. Porém, eu estou dividindo por psi. Então, quando eu dividir por psi, toda essa expressão, todas essas constantes que foram lá para fora, elas vão virar 1, né? Vou dividir por elas mesmas. Mas vai sobrar sempre uma. E a componente que está acompanhando aqui, que no caso é R, é a que vai ficar sobrando. Vai ficar sobrando um Rzão para fora. Então, vocês vão ver que ela passa dessa expressão, gravem bem ou escrevam, enfim, ou acompanhem pelo livro, e vai sair nesta expressão aqui, vai ficar 1 sobre R de Rzão de dr agora, porque eu já estou substituindo e fazendo a separação de variáveis desta derivada, de 1 sobre R quadrado de θ maiúsculo, vezes a segunda derivada de θ maiúsculo, mais 1 sobre z da segunda derivada de z em relação a z. Zão em relação a z. Mais o k quadrado, porque ele estava multiplicado por psi. Quando eu divido por psi, fica 1, então tudo bem. Os dois primeiros termos dependem somente de r e de θ, né? Então eu estou falando destes termos aqui. Esse termo ele não depende nem de r nem de θ, mas esse depende de r e esse também depende de r. Tá, beleza? Logo, eu sei que isso só pode acontecer, né, quando os dois primeiros dependem de R e os últimos não, quando os últimos forem constantes nessa construção de equação diferencial parcial. E se eles são constantes, eu posso dizer que eu vou multiplicar por z, né, em ambos os lados, e eu vou chamar que lambda1 é uma constante e lambda1 vai ser dado nessa construção, vai ser dado nessa construção, né? Então vou multiplicar por z, aqui fica del quadrado z, del z ao quadrado, mais k quadrado z igual a zero.
Ou seja, nesse caso eu estou fazendo um K1, que é um K1 quadrado, que é dado por menos lambda 1. Tá, beleza? Usando isso e multiplicando a EDP por R quadrado, então se lembrem, essa EDP todinha ela é dada por lambda 1z, é a segunda derivada de z em relação a z. E ela é dada por lambda 1. Então, eu vou multiplicar a EDP por R ao quadrado. E percebam que eu tinha muitos termos dividindo aqui por R. Esse termo vai virar 1 e esse termo vai ficar R no numerador. R sobre R na derivada. E aqui o R, como tinha R quadrado, ele vai, entre aspas, desaparecer. E eu vou ficar com um termo constante, né? Porque eu estou multiplicando o K, que estava ao quadrado, por R quadrado, esse aqui, ó. E agora eu sei que toda essa integral não, toda essa derivada vai ser igual a lambda 1z, tá? Lambda 1z. Ou, sim, lambda 1, lambda 1. Desculpa, é que eu me confundi aqui nas minhas próprias anotações. D quadrado z, dz quadrado, menos lambda 1, z é igual a zero. Logo, dividindo por z, eu vou ter que 1 sobre z, d quadrado z, dz quadrado, é igual a lambda 1. Foi mal, aqui eu mesmo me confundi aqui. Enfim, toda aquela construção é dada por lambda 1 e eu multipliquei por r quadrado. E eu vou aplicar o mesmo raciocínio nessa equação diferencial que ficou isolada também, porque só esse termo depende de θ maiúsculo. Logo, eu vou ter outra constante que iguala essa equação diferencial. Eu vou substituir isso nessa equação e vou multiplicar por R sobre R, que é o termo que sobra para a gente encontrar esta derivada aqui. Então sobra que d de dr dessa derivada é igual ao termo constante que eu estava multiplicando, né, por r quadrado, mais lambda 2, que eu multipliquei agora por R sobre R. Então R multiplica todo mundo e o R eu já deixei dividindo. Aqui estava R quadrado, ele fica R. E aqui não tinha R, né? Então fica dividido por R. E essa equação diferencial é completamente separável no sistema de coordenadas cilíndricas. Já que eu quero resolver para R, né? A gente aqui tem constantes K, lambda 1, lambda 2, R. Eu quero resolver para R e para R. E ela é completamente separável no sistema de coordenadas cilíndricas. As constantes lambda 1 e lambda 2 geralmente tornam-se autovalores no contexto de condições de contorno apropriadas. E esses autovalores, né, existe algo semelhante na nossa solução original da EDP de Helmholtz. Bom, aqui vamos ter algumas considerações físicas da situação, né, dessa equação. Geralmente é periódica em θ. Então, aquela equação com lambda 2, ela vira uma equação característica que eu posso representar que lambda 2 é igual a menos m quadrado. E quando eu tenho esse fator para uma equação periódica dessa maneira, qual vocês acham que vai ser a solução, né? A solução vai ser, como vocês vão ver também, de uma solução que nós já tínhamos visto, né? de EDOs semelhantes. Então, para a custa de separação lambda 1, eu também vou ter por condições de contorno adicionais. E se elas envolverem z, então eu vou ter que essa equação também é uma equação característica. E sabendo que psi de r θ z vai ser igual a zero, onde z é igual a zero e z é igual a L, ou seja, nas condições de contorno do problema, eu tenho que lambda 1 vai ser menos nπ sobre L, tudo isso ao quadrado,
negativo. Ou seja, m vai ser dado por isso aqui que está dentro, né? E n aqui vai ser outra constante, nesse caso constante inteira, mas para as lambda 1. Logo, Zn, né, a solução em Z, que vem desse lambda 1, vai ser dada pelo seno de nπz sobre L. E neste caso, a equação para Rzinho vai ser o quê? A gente tinha Drzão, mais R de K2 mais lambda 1, lambda 2 sobre R. Eu vou substituir lambda 2 por menos m quadrado e lambda 1 pelo valor que eu encontrei ali, de nπ sobre L ao quadrado. Então eu vou ter R, que estava multiplicando quem? Já esqueci, né? K quadrado mais lambda 1. Então eu vou ter K quadrado mais lambda 1. Beleza? Mais K quadrado mais lambda 1. E eu vou ter o negativo de lambda 2, vai ficar menos m quadrado, sobre R multiplicado por R. E aqui vão começar algumas transformações, né? Umas transformações para que a gente chegue no EDO, muito conhecida, muito interessante. Então a gente vai passar de uma EDP para uma EDO, que eu posso analisar de maneira bem mais simplista, né? Não precisa ir direta depois que a gente chega nos resultados. Bom, vamos fazer uma mudança de escala para as variáveis independentes. Eu vou chamar aqui x é igual a rzinho vezes a raiz disso tudo aqui. Então, basicamente, estou tomando a raiz dessa parte e deixando o rzinho intacto. Se eu tomo que x é igual a r vezes a raiz de k quadrado mais n quadrado pi quadrado sobre l quadrado, dx vai ser quem? Vai ser dr vezes todo aquele termo que eu acabei de falar, já que nenhum termo desses vai variar nem com dx nem com dr. Quando eu tomo o inverso, né, eu vou ter que o inverso desse, quando eu fizer o inverso, na verdade, né, vai ser que 1 sobre dr é igual a 1 sobre dx, e esse aqui vai ficar no numerador tranquilamente, né? Eu vou passar o dr dividindo e o dx dividindo. Se tiver algum matemático me assistindo, por favor, me perdoe. E eu vou fazer que r de rzinho, né? Como x é dado por isso, rzinho vai ser x dividido por toda essa expressão. Logo, rzão de r vai ser x dividido por toda a expressão. E eu vou chamar que isso é uma função y de x. E agora, podemos substituir na equação para rzinho, que é essa. Eu vou substituir os valores. Bom, a gente sabe, né, que d de dr vai ser isso, r vai ser isso e r vai ser y. Logo, essa primeira expressão aqui, eu vou ter d de dr, drzinho, drzão, drzinho. D de dr vai ser toda esta expressão aqui, k quadrado mais n quadrado, pi quadrado sobre l quadrado na raiz, vezes d de dx. E rzinho, vou substituir, ele vai ser x sobre toda a expressão. Mas eu estou multiplicando r, né? Eu estou fazendo a derivada de r de novo. Então, eu vou substituir por outro d de dr, que é dado por essa expressão dx. E o rzão vai ser y. Logo, esse com esse vai se cancelar. E vai sobrar esse termo aqui fora de d de dx, de x, dy, dx. Tá, beleza? E esse é o primeiro termo, né? Esse termo daqui. Agora faltam esses outros. Para os outros, eu vou ter essa expressão que a gente quer. E percebam o seguinte,
que esse aqui é o termo que está dentro da expressão na raiz, né? Então, eu sei que x é igual a r vezes aquela expressão lá, vezes aquela expressão, sendo que ela está aqui na raiz. Então, se eu elevar ao quadrado, fica x ao quadrado igual a r ao quadrado, vezes a expressão. Logo, x ao quadrado, como eu bem coloquei aqui, sobre r ao quadrado, vai ser igual a expressão. E eu vou ter x ao quadrado sobre r ao quadrado vezes r, tá? Menos m quadrado sobre r. Eu aqui multiplico, deixo dessa maneira e vou substituir rzinho. A gente sabe que rzinho é x sobre a expressão. E substituindo, eu vou passar a expressão para cima, para o numerador, já que é o inverso de uma fração. Já que eu estou dividindo por uma fração, né? E ele aqui vai para cima e fica... Opa, foi sem querer. E eu vou dividir por x no que resta. Então fica x quadrado por x sobre x, m quadrado por x, m quadrado por x. Multiplicado por y aqui fora, já que eu estava multiplicando por r1. Tá ótimo. Então eu vou ter esse termo nas duas expressões que eu encontrei. Eu posso deixar ele em evidência aqui, fora das chaves. Eu vou ter d de dx, de x, dy dx, mais x menos m quadrado x, y. Tudo isso vai ser igual a zero. Então eu vou ter que esta é a equação que a gente encontra. Tá, beleza? Porque esse termo aqui ele tem de ser diferente de zero. Eu posso dividir em ambos os lados. E aqui eu faço novamente a regra do produto. Então a derivada da primeira, que é 1 vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. E aqui eu deixo o termo, né, aqui intacto. Eu posso agora dividir por x. Então dividindo por x a gente chega na famigerada, na querida equação diferencial de Bessel de ordem m, né? Esse termozinho aqui, ele é o que dita a ordem da equação diferencial de Bessel, que futuramente vai gerar a função de Bessel. Então você tem aqui uma derivada, né? Segunda, então y duas linhas em relação a x, mais 1 sobre x de y', mais 1 menos m sobre x quadrado, y igual a zero. Eu até posso deixar aqui, né? Mas enfim, essa aqui tá mais colorida, tá mais bonita. E essa é a equação diferencial de Bessel. Por que é que eu quis chegar nessa equação diferencial? Se lembrem do seguinte, a gente partiu da EDP de Helmholtz, que era dada por Laplaciano de psi mais k quadrado psi igual a zero. A gente partiu para chegar na EDO de Bessel. Então deixa eu até escrever assim, né? EDP de Helmholtz para EDO de Bessel. E quando você passa de um EDP para um EDO, um método de análise ele vai mudar muito, porque eu posso analisar agora a EDO de Bessel com muito mais calma, com métodos mais simples, e que depois de eu demonstrar e chegar na função que representa as EDOs de Bessel, uma infinidade de problemas físicos podem ser resolvidos através da análise dessa função, que provém dessa equação diferencial. Então a gente acabou de chegar e partir da EDP de Helmholtz para a EDO de Bessel, sem cometer muitos crimes contra a matemática e realizando todas as operações corretas, né? Mostrando aí como chegar no Laplaciano em coordenadas cilíndricas. E é isso. E percebam, né, que eu só cheguei na EDO de Bessel porque eu pude aplicar as coordenadas
cilíndricas nos termos que ali estavam presentes, tá joia? Então, vou continuar na próxima aula. Eu creio eu que eu vou parar por aqui para essa aula. E para a próxima aula, nós vamos demonstrar como chegar nas funções de Bessel e já aplicar em um problema muito interessante. Valeu!